É muito comum, gente, os enfermeiros, na verdade, não fazerem nada, sabe? Infelizmente, essa é a grande realidade. Muitas das vezes eles não fazem nada porque eles têm medo. Isso é até um assunto que eu comentei num vídeo que eu postei semana passada. Como que a gente pode lidar com os medos enquanto enfermeiro? E, novamente, esse assunto ele permeou esse assunto dos erros, sabe? Esses assuntos ficam meio combinando, assim. Às vezes a gente vê erros acontecendo e não fazemos nada porque temos medo que algo de ruim aconteça. E algo de ruim com a gente, não é com o paciente, não, tá? É uma escolha um pouco mais egoísta do que solidária à nossa clientela. Então, assim, é algo preocupante, né? E também, uma das uma das ações mais comuns que os enfermeiros falaram para mim que fazem é falar com um colega. Eu comento, Angélica, eu costumo comentar com um colega do plantão, ou eu comento com um colega quando eu encontro no corredor. Eu não costumo falar, não, mas eu compartilho isso com um colega, meio que um desabafo, né? Vamos acreditar nisso, que é um desabafo, não é uma fofoca, né? Que a enfermagem não faz fofoca, a enfermagem não fala desnecessariamente, a enfermagem, ela é sábia, né? É inteligente, é estratégica, é unida. Então, eu não vou falar aqui que a enfermagem gosta de fazer fofoca, porque eu não faço, então essa é a enfermagem que eu quero encontrar. E uma coisa também que os enfermeiros falaram que fazem é avisar para a chefia, sabe? Eu aviso para a chefia, eu aviso para o enfermeiro, eu aviso para o supervisor, eu aviso para o coordenador. E aí, gente, só avisar também não é uma solução muito útil, né? Só comentar, também só está comentando, assim como fez com o colega, eles falam que avisam, que comentam com a supervisão. Então, assim, isso não resolve os problemas. Você não está sendo um solucionador de problemas onde você trabalha se você só está fazendo isso sempre. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa refletir no que a gente tem feito hoje. Porque se a gente não enxerga os nossos erros, a gente não vai conseguir mudar. Então, se você não sabe o que fazer ou se você costuma fazer isso, tem outras coisas que você precisa saber fazer, tá? E principalmente, gente, vou ressaltar aqui um pouco isso. Evitar sinalizar os erros da enfermagem. Não estou falando para a gente esconder os erros, não, tá? Estou falando da gente evitar expor o colega, porque, infelizmente, a enfermagem, ela tem o costume até de sinalizar os erros, pontuar os erros da própria enfermagem do que de outras categorias. Então, isso é uma coisa que colegas nossos já falaram. E eu já vivenciei isso, né? Porque eu já tenho aí mais de 10 anos na enfermagem. E, infelizmente, a gente se depara com isso. Enfermeiros que ressaltam o erro ou falam do erro do colega enfermeiro, mas quando é um erro de um outro profissional, de um colega de outra categoria, por exemplo, a categoria médica, não fala nada. E aí, gente, a gente precisa ser mais esperto com isso, né? Temos que ser mais estratégicos para lidar com os erros que nós vemos nos nossos ambientes de trabalho. Novamente, repito, não é para esconder, passar a mão na cabeça de colega, nada disso. Errou. Mas a forma como a gente pode lidar com isso, às vezes pode ser diferente do que a gente costumeiramente costuma ver, né? Infelizmente. Então, assim, qual a solução certa? A gente já falou das soluções que mais acontecem, mas existe uma solução certa? Existe, né? Existe uma forma certa de fazer isso. E por que é importante você saber identificar esses erros e saber como resolvê-los? Porque, gente, vários são os motivos. Primeiro, você vai estar preservando a vida humana. Porque se você vê um erro dentro de um hospital, é muito provável que ele esteja aí causando dano a algum paciente, né? Uma outra coisa, gente, você vai estar evitando uma iatrogenia, um dano à vida de alguém, que pode levar até ao óbito, muitas das vezes, né?
Terceiro, você vai estar colaborando para um ambiente mais seguro. Porque se você identifica um erro e você sabe sinalizá-lo e sabe o que fazer, você vai estar tornando um ambiente mais seguro, tanto para você, quanto para os seus colegas, quanto para os pacientes que estão ali, né? Isso é uma função nossa, inclusive, é um dever nosso que está lá no nosso código de ética. Outra coisa também, você vai estar mostrando a sua capacidade na condução de resolução de problemas. Isso é o que vai te tornar um profissional diferenciado no mercado. E outra coisa, você vai estar mostrando que a enfermagem ela tem competência para lidar com isso. Não é uma profissão que não tem confiança, sabe? Você não vai ser um profissional que vai ter vão duvidar de você, sabe? As pessoas vão ter confiança em você. Você vai identificar um erro, você vai saber como lidar e você vai ser um profissional mais seguro, tanto para você, quanto para os seus colegas, quanto para o paciente, quanto para a sua chefia. Então, é importantíssimo você saber lidar com isso. E outra coisa também, gente, você vai ficar mais destacado, você vai se destacar. Saber a conduta certa a tomar é algo que vai te fazer aparecer. Você vai ter mais visibilidade, você vai ser mais respeitado. A sua equipe, inclusive, vai te enxergar como um líder melhor. Então, é importante sempre estar pensando nisso, tá?